A família, enquanto modelo social formado por duas ou mais pessoas convivendo em um mesmo local, continua a ser idealizado como sendo a meta principal de todo e qualquer ser humano, onde através dela serão criados laços sanguíneos, afetivos e ancestrais que irão durar por toda a vida. Isso não significa, no entanto, que toda a família será pautada pelo amor incondicional, pelo diálogo saudável ou pelo equilíbrio nas relações. Na realidade, é comum notarmos uma estrutura familiar sendo colocada em questionamento diante de problemas como o abandono afetivo, situações de abuso ou simplesmente pela falta de comunicação entre seus membros. Dito isso, todo e qualquer indivíduo deve refletir, longe das influências externas e da pressão social, sobre se de fato deseja constituir uma família, ou, melhor ainda, se essa está pronta para lidar com as inúmeras responsabilidades que se seguirão da decisão em diante. Afinal, além de um relacionamento amoroso ter como base o compromisso, o respeito e a lealdade, ter filhos demanda esforços, sacrifícios e o afeto, seja ele materno ou paterno, para que eles possam crescer e se desenvolver de maneira digna. Com essa temática sendo amplamente discutida sob diversos vieses e ramos do conhecimento, é natural que a arte busque replicar a realidade macro de maneira micro. E com o cinema, não é diferente. Diversas obras cinematográficas já exploraram o conceito de família sob diversos pontos de vista, desde as dificuldades da convivência de um casal, os desafios para pais e mães de primeira viagem, o crescimento dos filhos, o choque de pontos de vista desses quanto à criação de seus pais, dentre tantas outras vertentes. Em 2016, fomos apresentados a uma obra singela que traz como núcleo de seu enredo a questão familiar, mas dessa vez adicionando a fórmula de colisão entre o sistema social e econômico do modelo capitalista moderno contra um estilo de vida mais libertário, de contracultura e longe do que se entende como um mundo civilizado. Concebido pelo diretor e roteirista Matthew Ross, vemos em Capitão Fantástico a história de um pai tendo sua forma de criar seus filhos sendo colocada em xeque. Na cena inicial, vemos jovens camuflados caçando um cervo em meio à floresta, com o mais velho deles, Bodevan, conseguindo abater o animal. Em seguida, um homem surge diante do jovem caçador, declarando que sua passagem da juventude para a vida adulta havia se concretizado, com o garoto comendo parte da carne crua de sua presa como uma espécie de ritual. Esse momento parece indicar que estamos diante de uma família de caçadores da floresta em tempos remotos, mas não demora para o filme nos revelar que a trama se passa em tempos atuais, e que a família vive isolada nas florestas de Washington, se submetendo a treinos físicos rigorosos, a caça e cultivar o seu próprio alimento e adquirirem conhecimento através da leitura diária. Esse estilo de vida foi concebido pelo patriarca da família, Ben, e sua esposa, Leslie, que em virtude de problemas mentais se afastou para tratamento médico. No entanto, quando Ben descobre que sua esposa veio a cometer suicídio, seus filhos insistem que eles compareçam ao enterro para cumprir o seu último desejo, de ser cremada. Apesar de relutante, Ben atende ao desejo de seus filhos e de sua falecida esposa e ruma em direção à casa de seu sogro para impedir que Leslie seja enterrada como cristã. Mas para isso, terá que lidar com a civilização moderna e capitalista que sempre desprezou, com ameaças e prisão vindas de seu sogro e da insatisfação crescente de seus filhos ao terem contato com o mundo dos quais seu pai os manteve distante. Por se tratar de uma obra independente, Capitão Fantástico pode soar como uma obra meramente provocativa, transgressora e anticapitalista, ao abordar e até mesmo defender o estilo de vida adotado por Ben e Leslie, transmitido ao longo da criação de seus 6 filhos. Não à toa, vemos que apesar das vestes extravagantes dos diálogos abertos entre Ben e seus filhos sobre temas como sexualidade, estupro e morte, que seriam considerados inadequados para crianças, além dos hábitos nada ortodoxos, como presentear seus filhos com facas de arco e flecha, nota-se também em todos os integrantes uma inteligência precoce, condicionamento físico excelente e um respeito mútuo entre todos. Prova disso está na forma como Ben dialoga com seus filhos, onde, ao mesmo tempo em que exige que eles sejam mais precisos e menos superficiais em suas respostas sobre determinados assuntos, está sempre disposto a ouvi-los e respeitar suas opiniões. Porém, também é perceptível que, ao mesmo tempo em que a forma de educação de Ben trouxe benefícios, ela também afastou seus filhos das experiências fundamentais, sobretudo nas interações sociais, como vemos na sequência envolvendo Bodevan e Clary, onde o garoto não sabe como se portar e pede a garota em casamento após uma breve conexão entre eles. Além dele, Hellion, um dos filhos mais jovens, acusa o pai de ter sido responsável pela morte da mãe, ao não levá-la para o tratamento quando notou sua doença mental. Além de não entender o motivo deles comemorarem a vida de um filósofo anticapitalista como Noam Chomsky, ao invés de celebrarem o Natal como qualquer família convencional.
Toda essa insatisfação leva o garoto a decidir ficar com seu avô, e quando Ben pede a filha, Vesper, para resgatar o irmão, ela sofre um acidente no telhado e que por pouco não a deixou paraplégica. Vendo que seu estilo de vida não só restringia os filhos de experiências fundamentais, mas poderia até arriscar as suas vidas, Ben desiste da ideia de cremar a sua esposa e decide deixar seus filhos com o avô e seguir a sua vida sozinho. Porém, todos eles estavam escondidos em seu ônibus e se mostram dispostos a se reconciliar com seu pai, decidindo então retirar o túmulo do caixão com o corpo de sua mãe e atender o seu último desejo. A família então se reúne em meio à fogueira com o corpo de Leslie e todos prestam as suas últimas homenagens, enquanto cantam a música favorita dela, Sweet Child O' Mine, do Guns N' Roses. Por fim, Baudevin decide aceitar o convite para a faculdade e se despede de seu pai, que lhe dá seus últimos conselhos sobre respeitar e amar uma mulher verdadeiramente. Em seguida, Ben e seus filhos retornam para casa, reformada e ampliada, com todos seguindo com suas atividades rotineiras, mas também se preparando para conhecer mais do mundo ao redor em um dia de escola. Dessa forma, vemos que ao invés de um filme que é apenas uma resposta à civilização moderna e consumista, temos aqui uma obra sobre os males e pensamentos extremistas em ambos os lados, sobretudo quando esses se manifestam dentro do ambiente familiar. Mesmo que os filhos de Ben sejam mais eruditos e fisicamente desenvolvidos do que a média dos jovens e crianças da mesma idade, como vemos na cena em que Ben questiona os filhos de sua irmã, Harper, a restrição social imposta a eles estava sendo igualmente limitante, impedindo que eles aprendessem as noções mais básicas da vida em comunidade. Mais do que isso, a utopia criada por Ben e sua esposa estava se tornando tão extrema que a própria Leslie sentia que algo estava indo errado, o que a fez incentivar Baudevin a entrar em uma boa faculdade, e o próprio questiona o fato de seu pai não aceitar a sua decisão, revelando que o mesmo o havia impedido de saber mais sobre a sua vida além do espaço confinado de sua casa na floresta. Porém, graças ao aprendizado adquirido por todos durante sua longa viagem, Ben percebe que o segredo para ser um bom pai não está em impor a sua vontade de maneira radicalizada, mesmo que motivada pelo desejo de dar o melhor para seus filhos. A verdadeira forma de ensiná-los tudo o que eles precisam para viver está em encontrar o equilíbrio entre a educação no ambiente familiar e as experiências que o mundo tem a oferecer. Tudo isso culmina em um encerramento onde vemos Ben e seus filhos, ainda com suas montações e recursos naturais, mas também com um lar convencional, com todos reunidos à mesa para o café da manhã, com as crianças fazendo o dever de casa, enquanto se aproxima a hora de todos irem para a escola. Com tudo exposto, Capitão Fantástico foi merecidamente um dos filmes de maior destaque de 2016, graças não só ao seu excelente elenco, liderado por uma atuação honesta de Viggo Mortensen, e atores juvenis de notável talento. A cinematografia que apresenta toda a beleza dos ambientes naturais dos Estados Unidos, mas principalmente pela abordagem consciente e sensata do diretor e roteirista sobre família, um grupo de pessoas que, para além de laços consanguíneos, deve ser constituída não através de ideologias drásticas, mas por meio do equilíbrio entre o que os pais desejam para seus filhos e as experiências que esses devem ter para aprenderem de fato sobre o que é a vida.